Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Elia Mendonça. No vídeo de hoje eu vou explicar para você as questões da avaliação trimestral. Então vem comigo, você vai conseguir fazer uma boa avaliação. Atenção, aluno! O número da questão dessa explicação pode não corresponder ao número da avaliação que você fez. Então, fique bem atento para procurar na sua avaliação qual é a questão, ok? Observe o número de oxidação, NOx, das espécies que participam da reação química abaixo. Com base nos NOx das espécies químicas dessa reação, a substância que atua como agente redutora nós sabemos que quem atua com agente redutor é quem sofre oxidação. Então, nesse caso, você vai identificar a substância que oxida. Então, vamos lá? Veja, a prata tem NOx 0, aqui ela tem NOx mais 1 no produto. Então, nesse caso, ocorre a oxidação. O oxigênio tem NOx 0, aqui ele tem NOx menos 2. Então, ele está recebendo elétrons. Quem recebe elétrons sofre redução. Então, o agente redutor é aquele que oxida. Então, quem oxida nesse caso é a prata. A próxima questão, o escurecimento de peças metálicas está relacionado aos processos de oxidação dos metais em presença de oxigênio e água. Luísa, com a finalidade de investigar o escurecimento de alguns metais, testou 5 amostras de metais diferentes em água, como mostra o desenho da imagem abaixo. Temos aí a ordem de reatividade desses metais. Veja que nós temos o zinco, o magnésio, o cobre, a prata e o ferro. E na ordem de reatividade, nós temos o magnésio, depois nós temos o zinco, o ferro, o cobre e a prata. Então, esses são os elementos que fizeram parte aí do teste da Luísa. Então, veja que os metais mais reativos são que estão aqui no início, ou seja, o lítio, depois o potássio, mais reativo que o magnésio. Então, considerando a escala de reatividade, qual dos metais testados por Luísa escureceu primeiro? Então, veja que nós temos aí o magnésio. Paulo realizou 5 testes do quadro abaixo e reagiu à substância de cada teste com cloreto de sódio a fim de verificar qual dessas reações ocorreria de forma espontânea. Então, temos o teste 1 com hidrogênio, o teste 2 com carbono, 3 iodo, 4 enxofre e 5 flúor. Com base nas substâncias utilizadas nesses testes, a reação espontânea ocorreu em... Então, veja que nós temos a ordem de reatividade. Nesse caso, o cloro, ele deve... ou seja, um desses testes, ele deve deslocar o cloro, ou seja, ele deve sair aqui da formação do cloreto de sódio e ser substituído por um dessas substâncias aí do teste. Então, veja que entre as substâncias testadas, nós temos o flúor, o iodo, o enxofre, o carbono e o hidrogênio. Então, de acordo com a ordem de reatividade, os elementos que podem deslocar o cloro do cloreto de sódio é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Porém, só foi testado aqui o flúor, desses elementos que são mais reativos do que o cloro. Então, a reação espontânea ela só vai acontecer com o flúor, porque com o iodo, o enxofre, o carbono e o hidrogênio, elas serão uma reação forçada. Observe a representação de uma pilha na imagem abaixo. Então, de acordo com essa imagem, qual é a espécie que sofre oxidação? Nós sabemos que numa pilha eletroquímica, numa célula eletroquímica, quem sofre oxidação é quem doa elétrons. Quem doa elétrons nesse caso, nós temos aqui o zinco, que ele é o anodo, o hidrogênio é o catodo. Então, os elétrons eles vão partir do anodo para o catodo. Esse é o sentido do fluxo dos elétrons.
Então, quem está doando elétrons nesse caso é o zinco. Certos aparelhos auditivos funcionam à base de pilhas, que fornecem energia por meio das semi-reações representadas abaixo. Temos a reação aí do óxido de mercúrio, reagindo com água mais elétrons, formando mercúrio líquido mais o íon hidróxido. O óxido de zinco reagindo com água mais elétrons, formando aí o zinco metálico mais os íons hidróxido. Qual é o valor da diferença de potencial usada nesses aparelhos auditivos? Então, estamos diante de uma equação onde nós vamos calcular a diferença de potencial. Veja que foram dadas as semi-reações de redução. Então, aquele que possui o maior potencial de redução reduz, automaticamente o outro oxida. Então, para calcular a diferença de potencial, é só utilizar a expressão potencial de redução menos o potencial de oxidação. Você vai substituir, calcular, e daí o resultado final você vai marcar aí a sua resposta. A próxima questão, observe na imagem abaixo a representação de uma pilha caseira. Então, nós temos aqui um eletrodo de zinco, ele é o anodo é o polo negativo e é aquele que emite os elétrons, ou seja, dos elétrons, é onde ocorre a oxidação. Automaticamente, o cobre é o polo positivo da pilha, então ele vai receber esses elétrons. Então, os elétrons fluem do zinco para o cobre. Então, com base nessa representação, a pilha funciona devido à oxidação do eletrodo de zinco. Leia o texto abaixo. Por que um eletricista deve usar botinas de segurança? Além de proteger as mãos com luvas revestidas de borracha, o profissional não pode se esquecer dos membros inferiores, utilizando sempre botinas de segurança com solado de borracha. Ao utilizar as botinas de segurança, o eletricista aumenta a resistência contra a passagem de corrente elétrica, caso entre em contato com algum circuito energizado. Assim, o profissional garante maior nível de segurança para realizar o seu trabalho. De acordo com o texto, a borracha natural é 1. Então, nesse caso, nós estamos falando de propriedades dos materiais e uma dessas propriedades é sobre os materiais que são isolantes de eletricidade, ou seja, eles atuam, se opõem fortemente ao movimento das cargas elétricas. Por isso, eles são utilizados para isolar superfícies para que não fiquem em contato e que possa passar a corrente elétrica, evitando assim acidentes com choques elétricos. Então, marca aí a sua resposta. A próxima pergunta ou a próxima questão, a imagem abaixo representa uma pilha de Daniel que funciona através de 2 eletrodos interligados. Cada eletrodo forma um sistema em que o material fica imerso em uma solução de um sal, cujo cátion seja deste metal. É estabelecida uma interligação entre os 2 eletrodos através de uma ponte salina. Então, temos aí o desenho da ponte salina. Nós sabemos que tudo indica que a diferença de potencial é 1,1 volts, então realmente se trata da pilha de Daniel. E veja que o zinco, ele é a substância que vai sofrer oxidação, ou seja, ele é o anodo, e o anodo é o polo negativo e é aquele que sofre oxidação, ou seja, ele vai doar elétrons para o cobre, que nesse caso é o catodo, é o polo positivo, vai receber esses elétrons, sofrendo aí, então a redução. Então, assinala a sua resposta, fique atento e vamos para a próxima. Maria deixou cair malha de ferro no chão da carpintaria do seu pai. Para fazer a recuperação, ela decidiu varrer o chão e utilizar um ímã para separar o pó de ferro da serragem utilizando o procedimento abaixo. Então, qual o processo de separação de mistura Maria utilizou? Então, nós temos aqui uma mistura heterogênea de 2 sólidos, formada pelo pó de serragem e a limalha de ferro, que é o pó de ferro, e foi utilizado um ímã. Então, o ímã tem a propriedade magnética. Para separar, o processo de utilização foi separação magnética. A próxima questão, as latas de alumínio são exemplos de matéria, pois possuem massa e extensão.
Além disso, são formadas por partículas extremamente pequenas, denominadas de... Então, quando pensamos em latas de alumínio, elas são substâncias. E as substâncias elas são representadas por moléculas. E as moléculas são o símbolo dessas substâncias e elas são formadas por átomos. Então, essas partículas extremamente pequenas são os átomos. E assim, nós chegamos ao final aí da explicação das atividades. Espero que você tenha entendido, espero que você também tenha gostado. Então, chegou a hora de você clicar aí no gostei, deixar esse seu like, também compartilhar com seus colegas e amigos, eles podem também estar precisando aí das explicações dessas questões. Então, compartilhe com seus colegas e amigos e também deixe registrado aí no comentário se você não entendeu alguma explicação. Até a próxima, fiquem com Deus.